do dia, todo mundo viu, a gente vai tentar fazer as discussões de uma forma mais sintética possível, porque a gente sabe que muitas pessoas moram longe e tem esse tempo de deslocamento, então a gente vai tentar respeitar, mas quero dizer da enorme alegria de hoje, 1º de agosto, a gente retoma o segundo semestre aqui na Casa Legislativa, com a casa cheia de pessoas, de estudantes, de jovens, de idosos, de mulheres, homens, para debater um assunto tão importante que é a educação de jovens e adultos, num momento tão conturbado da nossa história enquanto nação. Então isso é a demonstração da força e da resistência da educação, dos professores, dos profissionais da educação e, sobretudo, dos alunos e dos estudantes. Então, é uma alegria a gente estar com a casa cheia e a gente vai começar aquecendo essa nossa discussão sobre a EJA com uma atividade de arte, de cultura, porque no nosso entendimento, na nossa concepção de educação, a cultura é uma enorme aliada, porque ela emancipa, ela traz reflexão, ela nos coloca para a lei e a gente tem a alegria também, né, de ter como parceira nessa luta em defesa da educação a cineasta periférica negra Thaís Scabo, que está aqui presente. Queria pedir uma salva de palmas aqui para a Thaís. Ela se disponibilizou a hoje estar aqui para aquecer esse nosso debate e apresentando o curta-metragem dela, que está concorrendo a vários prêmios, que se chama Barco de Papel, que conta a nossa história, a história daquelas pessoas que estão na resistência. Então é um filme emocionante, curto, né? É um curta que é curto, então a gente vai começar com essa exibição, depois a gente tem um bate-papo com a Thaís, e aí a gente já entra para a discussão do nosso plano de lutas, que é a grande... a gente não pode sair daqui hoje sem a construção desse plano de lutas para o segundo semestre. Tudo bem? Então, podemos já começar? Deixar 5 minutinhos? Não, obrigado. Nossa, você gosta de fazer isso, né? Tem um monte. Tem que fazer 200. Eu estava pra esse tanto.
novo tá doente. Então os netos resolveram fazer 1000 churros para desejar boa sorte pra ele. A gente vai ter que dar lá no quarto dele. Ficou 200 para cada um. Pra que distância? É a lenda. Quem conseguir fazer 1000 churros poderá fazer um desejo. Dizem também que a pessoa vive 1000 anos. Da hora. Eu só sei fazer barquinho de papel, imagina isso. Desmonta e monta que você aprende. Eu ia deixar ela doidona na minha. Você é mole? Ah, tá feio.
18. vida não tá mole não. Doutor vai graxa, também posso dar atenção. Aí doutor vai graxa, titi eu não quero um tostão. Doutor vai graxa, a vida não tá mole não. Para o senhor, pra mim que não vacila, tá tranquila. Tenho essa caixa em casa, uma sobressalente. Só escovão tenho 3 e 3 panelas, 2 pretas, uma amarela. Aí doutor vai gachar.
Bem, pessoal, esse filme foi produzido por uma cineasta da periferia, uma grande cineasta. Esse filme vai ser exibido em Berlim, na Alemanha, na Colômbia, na Argentina e foi escolhido por outro festival. E eu queria chamar para a gente conhecer a cineasta Thaís Scabi, uma salva de palmas. Para presidir a mesa, nosso vereador Celso Gianazzi, uma salva de palmas. O defensor da educação no Estado, nosso grande parceiro, deputado Carlos Gianazzi. A Thaís vai falar um pouco do filme. Depois nós passaremos para a pauta de enfrentamento de luta contra o fechamento da EJA. Agora são 8h23 até 8h45. Tudo bem? A gente fecha essa pauta com o Celso. Nós vamos dar continuidade, Márcio, abrindo para a Thaís, né? Primeiro cumprimentando todos, né, que estão aqui, né, presenciando. A casa está cheia, muito bonito esse evento. Agradecendo a presença de todos vocês. Da Thaís, né, que nos brinda aqui com esse belo trabalho, né, desejando sucesso para ela, que ela vai representar o Brasil fora, né? Vai um trabalho feito na periferia, mostrando que a periferia aqui de São Paulo, do Brasil, ela produz muita cultura, né? Tem muita cultura aqui, não tem só os espaços, né, de apresentação de cultura, mas a produção cultural é imensa, né? Também agradecer aqui a presença, né, do nosso professor, nosso educador aí de sempre, o Carlos Gianazzi, né, que nos brinda aqui também com a sua presença. Também gostaria de agradecer a presença aqui da representante da coordenadora de igreja, né, Milena Marques, das escolas que estão aqui presentes, né, rapidamente a CIEJA Campo Limpo, a MF Érico Veríssimo, a MF Primo Pasquale, a MF Professora Cecília Moraes, a MF CIEJA Perus, a MF Arturo Whittaker, a MF Maria de Lourdes Pontes, a MF Cacilda Becker e a MF Bernardo Rins. Não sei se eu esqueci alguma aqui, passei alguma. Gonzaguinha também presente. Vamos lá, até uma salva de palmas a todos que estão presentes aqui. Eu vou fazer até ser bem sintético. Abriria aqui a fala e até de algumas pessoas fazendo perguntas e abrir para a Thaís poder explicar um pouquinho da sua obra, do seu filme aqui para a gente aqui na Câmara Municipal, Thaís. Gente, eu estou acostumada com tanta formalidade assim, mas vamos lá. Boa noite. Eu trabalho com cinema já desde 2000, então faz 18 anos que eu estou na área. Tá me ouvindo agora? Oi! Falar igual o rapper mais perto. Então, eu estou nessa área de cinema desde 2000. Moro na região da cidade de Ademar, cidade Júlia. Alguém conhece? Aê! Então, eu sou da cidade de Júlia. Então, desde 2000 eu comecei fazendo oficina, né, em Diadema, que a gente fica bem na divisa. Nossa região, quem mora lá sabe que é uma região que não tem nenhum equipamento de cultura, não existe, zero. Eu estou na luta faz tempo, né, uns 10 anos aí ou mais, na luta de equipamento de cultura na nossa região. Então, nosso trabalho é na rua, cinema na rua, né? A gente faz cinema na rua, tudo na rua. A gente fala que é tudo itinerante na nossa região. Samba na rua, tudo é na rua. Mas enfim, esse filme eu escrevi ele em 2004, pra vocês terem uma ideia.
quando eu trabalhei com crianças em situação de rua. Eu me formei em rádio e TV, me formei na Unisa, onde eu conheci o professor Carlos. Na época, eu estudei lá em 2002, você estava dando aula ainda lá. E daí eu fui uma das primeiras com cota racial, na época nós somos 10 pessoas com cota racial na Unisa. Então nós somos a primeira turma a estudar por cota racial, foi importante, senão eu não teria na faculdade esse conhecimento que eu tive, né, para fazer o filme. E daí eu vim trabalhar com criança em situação de rua em 2004. Eu tinha um grupo de várias pessoas, de vários adolescentes que eu atendia, né, jovens que trabalhavam com engraxate. E meu pai também foi engraxate, então eu tive essa proximidade, né, com a questão do engraxate. E daí um dia aconteceu uma chacina no centro de São Paulo, em 2004, e faleceram vários meninos que eu atendia, né? E os que sobraram, que conseguiram sobreviver, eles falaram assim pra mim que a única coisa que eles lembravam era do sapato preto brilhante, que os sapatos brilhavam muito no escuro. E isso ficou na minha cabeça. E daí eu escrevi esse filme, e era um filme que eu falei assim, eu não vou fazer sem dinheiro, sem nada, porque é um filme pra mim super especial, né? E é um filme caro, porque tem chuva, criança, noite, né? Animação. A animação eu sempre quis que ela fosse de papel, então vocês viram que ela é toda de papel, a saia das meninas, né, das bailarinas, ela é toda de papel. E daí, pela questão, né, que eu li, na época eu tinha lido o livro, né, eu li um livro legal, vocês leram, que se chama Cidadão de Papel, de Vladimir Stein. E essa coisa que dissolve no nosso futuro, né? Nós somos as crianças que estão em situação de rua, né? Um cidadão de papel aí. Então eu quis trazer essa coisa do sonho, né? Que se dissolve, vai fácil, né? E, bem, eu acho que é isso que eu tenho para contar um pouquinho do filme. Eu acho que a gente podia abrir, né? Para quem quiser perguntar alguma coisa, eu fiz um resuminho aqui do que é. E é um prazer vocês estarem aqui, gente. Estou adorando essa matéria gigante. Podem perguntar, tá bom? Podem perguntar à vontade. Estou disponível aqui, tá bom? Quem tiver interesse, assim, de quem quiser fazer uma pergunta, que é muito interessante, eu pediria, quem está aqui embaixo, a gente pode se aproximar aqui dos dois microfones e falar. E quem está em cima, infelizmente, ele tem que falar, acho que dá para fazer a pergunta aí de cima. Né? Eu acho legal, assim, lá no Jardim Mira, onde eu moro, eu também coordeno um projeto lá, que é o Jamac, né? Eu cuido da parte de cinema lá. Então lá a gente dá curso de cinema digital ali na região, quem tiver vindo também depois. Trabalho com formação também. Enquanto não sai da... Já tem pergunta? Eu acho legal, assim, só falar, eu me formei, né, em educação e daí, quando eu estava dando aula, né, eu percebi que as crianças falavam muito mais do que passava na televisão do que aprendia comigo na sala de aula, né. Eu falei, eu vou estudar esse negócio de televisão, por isso que eu vou fazer rádio e TV. E hoje eu faço um trabalho de formação grande, assim, informal, né, com crianças, adolescentes, jovens, adultos, que eu acredito nessa alfabetização do olhar também, né, da gente saber codificar as imagens que estamos assistindo, né, a gente está numa era digital, as nossas eleições são manipuladas pela mídia, são manipuladas pelo digital, pelo audiovisual, o audiovisual fez essa eleição, a manipulação do audiovisual. Então é super importante, assim, nós sabemos o que estamos assistindo e como assistir, decodificar o que a gente está assistindo, né? Saber por que a câmera está assim, saber por que a câmera tem hora que está assim, isso é super importante. Meu nome é Paulo, eu também sou aluno da CIEJA e, pra ser sincero,
sincero, é muito curioso para mim parece que eu estou num mundo que eu não conhecia. Faz uns 3 meses que eu voltei a estudar e é como se eu pensasse assim, como eu já falei muito de muitas coisas e acabei entendendo que eu ainda não sei falar, preciso de aprender a falar, entendeu? O Senhor está abrindo um campo de visão assim, muito grande assim, no sentido de entendimento das coisas inteligentes, ocultas, uma capacidade de desenvolver a capacidade de aprender que eu achava que eu não tinha, através dos nossos professores, que são muito bons. E, bom, a minha pergunta para cineasta é a seguinte: você enfrentou alguma dificuldade no sentido de impedimento do filme ser realizado por conta de censura, esse tipo de coisas assim? Então, como eu falei assim, eu escrevi esse filme em 2004. Então, desde então, eu venho tentando fazer ele. Isso já faz 14 anos, eu fiz ele o ano passado. Então, eu fiquei 14 anos tentando enviar para edital, né, pedindo apoio, patrocínio. Mas quem são as pessoas que selecionam os nossos trabalhos, os nossos filmes? Quem geralmente são as bancadas que selecionam, né? Quem é a maioria dos cineastas no Brasil? São homens de classe média alta, brancos, carecas, que é o pessoal que seleciona os nossos filmes. Eles não se identificam, então isso é uma forma de censura. Né? Isso é uma forma, assim... Teve uma vez que uma pessoa me falou, não coloca no filme que seu personagem é negro, porque os caras não aprovam. Me falaram isso. Não coloca no filme. Então, assim, eu junto com um grupo, né, de cineastas negros, nós montamos a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que é para essa luta, para a gente brigar por ações afirmativas dentro do cinema, do audiovisual, que a mulher negra é a maioria no Brasil e nós não estamos no cinema. Quantos personagens negros vocês viram já no cinema? Né? Quantos filmes infantis que nós temos aí com crianças negras protagonistas? Nós somos a maioria no Brasil. Cadê nossas crianças negras, né, no cinema? Então, no comercial, negro não come, não masca chiclete, né? Então, nós formamos essa associação, né, para lutar pelas ações afirmativas dentro do audiovisual. Acho que é isso. Respondi? Sim, era essa. Mais alguma aí? Mais alguma pergunta? Celso, eu queria falar. Passar a palavra também para a Luciene, nossa educadora aqui também, organizadora do evento também. Da rede. Thaís, quando eu assisti o filme, eu fiquei extremamente impactada, ele é muito emocionante. Alô, som? Melhorou ou não? Estavam falando que quando eu assisti a primeira vez, agora tá chegando? Tem que chegar bem perto, assim, ó. Tipo um rapper, assim. Isso aí. Nossa, gente. Então, a primeira vez que eu assisti ao filme da Thaís, eu fiquei extremamente comovida e impactada. Porque, na hora, a primeira coisa que eu me lembrei foram dos meus alunos da EJA, dos meus meninos da EJA, da MF Bernardo Riggs, que inclusive estão aqui hoje presentes. Cadê a MF Bernardo Riggs? Porque
Porque na EMF, a EMF Bernardo Riggs, ela fica próxima ali do aeroporto de Congonhas, e lá um dos maiores desafios é o combate ao trabalho infantil, e uma das modalidades de trabalho infantil é o de engraxate. E falar da educação da EJA, falar disso que a gente está construindo juntos aqui, é falar de pessoas que tiveram em sua trajetória de vida direitos fundamentais violados enquanto crianças, enquanto pessoas que deveriam estar sendo protegidas pelos adultos, por nós, por quem faz as leis. Então tiveram seus direitos em algum momento de sua vida violados. E no filme você retrata muito bem isso, de uma forma muito poética, tanto essa questão da violação dos direitos, a questão do extermínio da juventude negra periférica, que é algo que vem crescendo, infelizmente, no nosso país. E você fala também da esperança e do sonho. Apesar do filme terminar de uma forma muito impactante, eu me senti muito representada e com uma esperança, porque eu acho que a arte ela traz isso. E eu queria saber, assim, de você já falou aí, né, que você é do movimento, né, do cinema negro. Todos os personagens são negros do seu filme, então isso é uma escolha política de trazer essa representatividade de vocês. Sim. E eu queria que você falasse um pouco também disso, do cinema com relação ao movimento negro e também com relação à educação, para a gente... Tá. Eu acho que esse filme também ele traz bastante a cultura de São Paulo, né? Ele traz a maioria negra, né? Nós somos uma população de maioria negra, como eu já falei. Ele tem o Yuki, que é um personagem oriental, né? Que em São Paulo nós temos a cultura oriental. Então ele traz essa mistura de cultura também, né? A cultura do oriental que passa para o menino, né? O origami, né? O tsuru. E daí ele pega aquele tsuru e transforma na cultura dele, né? No barquinho de papel. Então, São Paulo é muito isso, multicultural, né? O oriental, multimistura. Então o filme também traz isso, né? E eu quis trazer esses tons de peles, né? Que tem em São Paulo, né? Que tem o negro com a pele mais escura, mais clara, né? E daí, o que foi a outra dentro do cinema negro? Luciana? O que? Tá. Acho que cultura e educação andam de mãos juntas, né? Uma das primeiras coisas dos anos 70, 80, se não me engano, se eu estou falando besteira, por data, eu sou péssima em data. Uma das primeiras coisas que fizeram depois da ditadura foi acabar com as artes nas escolas e deixar educação artística, né? Os festivais de música começavam nas escolas, os festivais de teatro começavam nas escolas, né? A cultura, né? O trabalho de arte, ele traz a reflexão. Os saraus na periferia, ele está sendo muito importante e está crescendo muito, porque são os saraus que estão dando sentido para nós, porque o que a gente está escrevendo. Então a cultura ela começa a dar sentido, né? O desenho, a matemática vai ter sentido para você quando você está desenhando o corpo humano, né? Os saraus eles estão trazendo esse sentido. Por que eu estou escrevendo? Por que eu estou aprendendo a escrever? Para fazer poesia. Então, é por isso que os saraus cresceram tanto, né? Para mim, super importante. E não tem como a gente não separar a cultura de educação, né? O audiovisual, ele tinha que estar presente o tempo todo dentro da educação. Tinha que ser ferramenta de educação o tempo todo. Assim. Nós estamos na era digital, numa sociedade, é uma coisa que eu sempre falo, assim, na nossa sociedade brasileira, que a maioria é analfabeto, semi-analfabeto. O audiovisual, a mídia, ela tem uma importância na nossa educação
muito grande, ninguém discute isso. A mídia educa, o audiovisual que educa a gente. Não é à toa que o audiovisual é um dos que está sendo perseguidos aí pelo governo. Porque, o audiovisual está sendo super perseguido pelo governo. Por quê? Esse filme, ele está na Leona, ele passou em Berlim, na Argentina, né? É fácil nós denunciar, mostrarmos a denúncia através do audiovisual. O audiovisual é um meio que espalha, né? Que ele vai para o mundo inteiro. Então não é à toa que o governo, uma das primeiras coisas que eles começam a perseguir é a cultura e o audiovisual. Porque é o pessoal que consegue tirar do Brasil. Não é à toa que eles querem censurar, querem ter o controle agora do audiovisual, né? E é uma questão diferente de outras profissões. Eu não consigo só ser cineasta. Sou cineasta, tenho que ser liderança, tenho que ser ativista, não tem como, porque a gente trabalha com política pública. E é no mundo inteiro, não é só no Brasil que o audiovisual depende da política pública, é no mundo inteiro. Estados Unidos é com política pública, no mundo inteiro o audiovisual ele é política pública, assim como a cultura e a educação, né? Então, é uma luta constante. E ele faz, só aproveitando um gancho aí, Thaís, ele faz essa correlação com esse movimento da EJA, né? Do cultura periférica, né? Negra, com instrumento de emancipação, de resistência, de empoderamento, também está dando essa relação com a EJA, que também então, que faz uma relação com a EJA, né? Se você vê isso, Thaís, desse empoderamento, né? dando as condições para que as pessoas, como a Luciene falou aqui, que elas foram privadas em algum momento de suas vidas, né? Do processo regular de educação, né? Então, com a EJA, vocês só estão fazendo EJA porque em algum momento vocês tiveram que trabalhar, parar de estudar na sua vida. Então não tiveram esse privilégio de poder só estudar, né? Tiveram um momento que tiveram que trabalhar na infância, na adolescência, perderam ou tiveram algum problema de cuidar de alguém. Então vocês perderam esse privilégio, né? Esse direito. Obrigado, Thaís. Só complementando aqui, anunciar também a presença da IMF Monteiro Lobato, né, que nos chegou aqui. Uma salva de palmas para vocês também, né? E agora, dando continuidade, passar a palavra aqui para o nosso professor, nosso deputado Carlos Janazzi. Boa noite a todos e a todas. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez no Conselho de EJA. Eu quero parabenizar aqui a Thaís. Thaís, foi demais o seu vídeo, o seu filme, o seu documentário, e ele toca em questões centrais. E, pessoal, isso aqui está sendo uma grande aula de cidadania para vocês, para todos nós. É uma grande aula porque o filme da Thaís, ele aborda vários temas que a gente pode trabalhar em sala de aula. A questão do racismo, da discriminação racial. Eu vi ali a questão da violência policial, que aparece com muita força, a questão da desigualdade social. Então, são vários os temas. E, ao mesmo tempo, a Thaís apresentou a trajetória dela. Ela vem da periferia, ela foi beneficiada por uma luta histórica que nós travamos no Brasil, que é a luta de políticas afirmativas, sobretudo das cotas raciais, que muita gente é contra, né? O atual governo é contra, eles tentam acabar com as cotas raciais, e elas são importantes porque o Brasil é um país negro, é um país que mais da metade da população é afrodescendente, e, no entanto, nós temos um racismo estrutural, né, que atravessa todas as instituições, atravessa aqui a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Igreja, o sindicato. O racismo faz parte, infelizmente, de toda a estrutura social no Brasil. Então, quando a gente defende políticas afirmativas e cotas raciais, é no sentido de enfrentar esse racismo, que eu estou dizendo aqui, que é estrutural, e ele é grave. E ele é contraditório porque se o Brasil é um país negro, como que tem racismo aqui no Brasil? Isso é um absurdo,
total, nós temos que atacar nisso. E você faz muito bem isso no filme, no filme que você elaborou, mas a sua trajetória também mostra isso, que você, inclusive você citou essa questão das cotas raciais, que a gente tem que defender, é muito importante que a gente defenda, assim, as políticas afirmativas de inclusão, né, e, sobretudo, de cotas raciais. Então, aí você abordou vários temas que a gente pode utilizar em sala de aula, né, a sua trajetória, e você continua, né, fazendo esse trabalho. E mostrou também que, gente, cineasta, ela é uma cineasta. O filme dela é um filme internacional. Aí a pessoa é cineasta, não é algo, né, de outro planeta, Hollywood, Rede Globo. Não, o cineasta é a Thaís. E vocês podem ser cineastas também, escritores, escritoras, poetas, músicos, né? Aliás, todo mundo produz cultura, nós temos uma produção cultural riquíssima no Brasil, em várias áreas, nas comunidades, na periferia. Isso é um conhecimento meu, que não tem espaço, não tem financiamento para a cultura, né, da periferia, mas tem muita gente produzindo. Eu sei, aqui tem muita gente que produz. O professor Paulo está aqui, cadê o Paulo? Que tem o Musicando, né? E ele tem lá vários artistas, alunos. Tem aqui o pessoal dos saraus, também enfim, tem uma grande produção cultural, mas que não é viabilizada porque não tem financiamento, ela não tem espaço, nós não temos casas de cultura na periferia, não temos bibliotecas, falta isso, né? Porque a produção existe, as pessoas estão produzindo, tanto é que a Thaís é uma cineasta, e ela é da periferia e faz questão de dizer isso. Então, Thaís, assim, parabéns e muito obrigado pela sua contribuição, por você se dispor a vir aqui na Câmara Municipal, uma noite como essa, uma noite histórica, porque aí tem muita coisa interessante acontecendo aqui e agora, né? Vocês estão no centro do poder aqui do São Paulo, a Câmara Municipal é o poder legislativo. Aqui, nesse espaço que vocês estão ocupando, muitas leis são votadas para o bem e para o mal da cidade de São Paulo. Então, é um espaço importante, mas que nesse momento é ocupado por vocês, onde nós estamos assistindo o filme da Thaís, fazendo esse debate, né, sobre vários temas. Então, é um dia importante, é um dia histórico para todos nós, para as escolas. Eu sei que quando vocês voltarem para as escolas de vocês vão refletir sobre isso. A Câmara Municipal vai dar um debate. O que é a Câmara Municipal? O Conselho de EJA. O EJA, eu estou falando já, não sei se era para falar sobre EJA, mas tem a ver com o filme da Thaís. Pessoal, esse evento de hoje, esse conselho que vocês estão criando, e parabéns, Celso, pela iniciativa de montar um conselho de EJA, de educação de jovens e adultos, é, nesse momento, um dos fatos mais importantes aqui da cidade de São Paulo. Por quê, pessoal? Porque o governo Bolsonaro está acabando com todos os conselhos. O governo Bolsonaro está acabando com a democracia no Brasil. A democracia está sendo destruída pelo governo Bolsonaro e os seus aliados. Então, e ele está extinguindo todos os conselhos. No Brasil tem muitos conselhos, ele declarou guerra aos conselhos. Mas aqui em São Paulo, vocês estão indo na contramão, falando, não, nós vamos montar um conselho de EJA aqui para garantir um direito que está inscrito na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Orgânica do Município, no Plano Municipal de Educação, na Constituição Estadual, que é a educação de jovens e adultos. Está lá. Isso é um direito de vocês. Vocês têm o direito de estudar. Né? Uma pessoa que não teve acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio, na idade própria, naquela idade que ela deveria ter cursado, ela tem direito hoje de voltar a estudar. Não importa a idade, ela pode ter 18 anos, ela pode ter 80 anos, 90 anos, ela tem direito a uma vaga numa escola pública. Isso é um direito constitucional, garantido, né, na lei. Então isso não é nem um favor, não é uma assistência, não é uma filantropia do Estado, é um direito. Então vocês não devem se envergonhar, né? O Estado está fazendo um favor, eu estudei, agora estou voltando. Não, é um direito, e isso tem que ser garantido. Agora o Estado tenta retirar isso de vocês o tempo todo, fechando salas, fechando turnos, dificultando a abertura de novas
turmas, não é isso que acontece? Tem aqui as nossas colegas professoras, diretoras das escolas, vocês acompanham bem a pressão que a prefeitura faz para fechar a sala. Ela fala, só pode montar sala com 40 alunos. Né? Se você não tem uma lista com 40 alunos, não abre a sala de aula. Isso é um absurdo total. Eles falam, os alunos vão desistir depois. A prefeitura já aposta na desistência, no fracasso escolar. Então ela nem deixa você montar uma sala com 25 alunos, que é o ideal. Né? Você tem a sala com 20 alunos, no máximo 25, que é muito aluno. Quanto menos aluno, melhor para o professor trabalhar, para o aluno aprender. Mas a prefeitura tenta e faz um movimento para fechar salas o tempo todo. Nós recebemos muitas reclamações, vocês aqui, Celso, na Câmara Municipal, e nós na Assembleia Legislativa. Há um ataque brutal à educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo, por parte da prefeitura, e no estado também. O governo estadual está fechando turnos e salas em todo o estado de São Paulo. Nós estamos acionando o Ministério Público para garantir que as salas não sejam fechadas, nem os turnos, né? Isso vem acontecendo. Então, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que é muito importante o fortalecimento desse conselho. Esse conselho vai ser uma ferramenta, vai ser um instrumento de luta, de resistência e de manutenção de educação de jovens e adultos, não só na cidade de São Paulo, mas isso vai irradiar para todo o estado de São Paulo. Então aqui é um embrião, é um ponto de apoio importante que eu tenho certeza que vai ser seguido por outros municípios e por outros movimentos do estado de São Paulo. Então, parabéns, Celso, a você, ao seu mandato, aqui, a equipe, as pessoas que estão colaborando e participando ativamente desse movimento de resistência e defesa do EJA. Falo isso porque eu sou diretor de escola da rede municipal de ensino. Eu sempre trabalhei com o EJA como professor de história, desde quando eu entrei praticamente na rede municipal de ensino como professor. Em 1985, eu trabalhei sempre em EJA, à noite, dava aula de história, em várias escolas na região do Grajaú, na região da cidade Dutra, do Piauí, em várias escolas. Depois, quando fui para a direção, como diretor de escola da escola Miguel Vieira Ferreira, na cidade de Dutra, sou diretor lá afastado do cargo, licenciado, e lá tem EJA também. Então sempre tinha esse movimento de fechamento e nós fizemos a resistência. Eu fico muito feliz de ver esse movimento aqui resistindo também, e além, não só contra o fechamento, mas apresentando propostas para melhorar e aperfeiçoar a educação de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Então, parabéns a vocês, alunos, professoras, professores, gestoras aqui. Parabéns, Thaís, pela sua grande contribuição, por você estar aqui hoje fazendo esse debate. E todo mundo é artista, todo mundo produz cultura e produz educação. Está aqui a Thaís, que não me deixa mentir. Tá bom, pessoal? Eu só queria que a Thaís, antes que ela terminasse, falasse das redes sociais, como que as pessoas podem acessar o trabalho dela, a produção cultural que ela está realizando. Tem uma produtora, que é a Cavalo Marinho Audiovisual. Tem o YouTube, esse daqui é meu primeiro drama. Já tem um filme de terror, filme comédia. Esse daqui é o primeiro drama que eu faço. Então lá tem Infanto Juvenil, com personagens protagonistas negros. Estão todos lá no canal do YouTube. É só acessar e pode baixar à vontade, porque cinema tem que estar na tela, senão não é filme. Então podem baixar, usar à vontade o trabalho que tem lá. Esse ainda não tem, porque ele está andando aí nos festivais, vai passar na Bahia, Minas, está rodando aí. E tem festival que pede que seja inédito, que não pode estar na internet, essas coisas. Mas assim que acabar essa onda de festival, a gente joga no YouTube também, porque ele é feito com dinheiro público, então ele é público para todo mundo usar. Tá certo? Obrigado, Carlos. Obrigado, Thaís. Só mais uma informação, que nós estamos aqui nesse evento, estamos em 230 pessoas, em 12 escolas aqui presentes. Então, muito marcante essa presença de todos vocês aqui.
Eu só queria recapitular um pouquinho. O que a gente vai fazer é fazer uma recapitulação do que nós andamos e depois abrir para a fala de todos vocês, quem quiser falar também, para contribuir para a gente estabelecer um plano de lutas, né, para o Conselho da EJA e o Observatório da Demanda, né, porque no último dia 18 de junho, nós fizemos aqui, né, na Câmara Municipal, fizemos no outro auditório o lançamento, né, do Conselho de Educandos e Educadores da EJA e do Observatório da Demanda. Qual o objetivo era do Conselho, né? O objetivo do Conselho era formar um coletivo que buscasse que o município ofertasse o maior número de vagas, né? De vagas nas escolas para o debate do fomento de políticas públicas voltadas. Está ouvindo ali em cima? De políticas públicas para a EJA. Também de ampliação, né, de oferta de vagas e de ações que implementassem e que fortalecessem e incentivassem as pessoas a permanecerem nas salas de aulas, né? Não basta só abrir a vaga, tem que também ter uma política pública voltada para que os alunos, com suas vivências, né, respeitando cada vivência de cada aluno, eles permanecessem nas aulas, né, permanecessem no curso até o seu final. E também ações que garantam o programa e o currículo e o material didático oferecido aos estudantes, né, aos educandos da EJA. Então, que era muito importante. Eram essas as principais funções, né, que nós discutimos naquele primeiro momento no lançamento da EJA. E do Observatório da Demanda, a gente discutiu muito de criar esse coletivo para analisar e exigir a oferta de vagas para o cumprimento do direito de educação à EJA. Então, fiscalizar isso. Como o Carlos falou aqui, e a gente tem acompanhado muito na rede, o fechamento de várias salas de aula, né, da EJA. Em alguns casos, os professores, os educandos, os educadores, tendo que fazer um trabalho de ir até a comunidade, de buscar alunos, e quando chegam um número de alunos de 20, 25 alunos na sala de aula, eles não abrem, o município não está abrindo sala de aula com esse número, alegando que é um número insuficiente. Então, a gente vai discutir nesse conselho formas, né, políticas públicas, projetos de lei aqui na Câmara Municipal, obrigando o município a abrir salas de aula da EJA com um número reduzido de alunos, com 15, com 18, com 20 alunos, porque a gente sabe da dificuldade de cada um em estar presente, do esforço de cada um de vocês, né, de estar presente, de querer buscar a educação, né, como foi falado aqui, que foram privados em algum momento de suas vidas, foram privados desse direito à educação. Então, no dia 18 nós fizemos esse encontro, e lá nós tivemos a EJA que temos, né? A EJA que temos hoje, uma EJA de salas fechadas, de escolas parecidas com prisões, que nega o direito e as trajetórias da vida dos seus alunos, né? Não reconhece a vivência própria de cada aluno, da existência de cada pessoa. Foi também falado dos ótimos professores que a gente tem, né? Isso a gente tem que ressaltar, tem uns ótimos professores na EJA, professores e inspetores, e alunos, trabalhadores e com suas especificidades. Então, essa é a EJA que nós temos hoje, e naquele debate daquele dia do lançamento, nós visualizamos um pensamento lá na frente da EJA que queremos. Qual a EJA que nós queremos, né? E dentro dos pontos que o Carlos falou, já vários dos pontos aqui, foram vários elencados, nós temos a valorização do aluno trabalhador e a compreensão de suas histórias de vida, a existência de uma escola de porta aberta que acolha, né, os seus alunos, menos alunos por turma, né? É fundamental que uma sala não tenha, né, principalmente da EJA, não tenha um número elevado de alunos, né, 35, 30, 37 alunos,
não há uma eficiência, né, por parte dos educadores com a sala lotada. Não há condição mínima de um exercício, né, da educação com qualidade com a sala lotada. A EJA como direito, né, que a gente vê a EJA consignada no Plano Municipal de Educação, na meta 7, no Plano Nacional de Educação, nas metas 9 e 10, a previsão legal do incentivo, da existência da EJA, de verbas específicas para a EJA, porque a EJA é invisibilizada, né, na educação municipal, na educação no Brasil como um todo. A EJA não aparece, parece que não existe, eles não participam do processo educacional. O material pedagógico adequado e impresso, isso aí também nós queremos. Projetos pedagógicos que dialoguem com a trajetória de vida dos alunos, né? Então, a EJA é muito fundamentada, é muito baseada em Paulo Freire, né, que foi o nosso grande educador reverenciado em todo o mundo, e hoje sofre um grande ataque, né, do governo federal, do presidente Bolsonaro, dos deputados, do Alexandre Frota, que não conhece nada, criticam Paulo Freire sem nem ter lido Paulo Freire. Então, a EJA é muito fundamentada, é muito baseada nos ensinamentos aí da vivência de Paulo Freire na educação. Então, é essa educação que a gente busca aqui para a EJA. E também a formação para os profissionais da EJA e a da inclusão digital, também fortalecendo esse ensino. Então, são pontos que nós discutimos naquele dia, né, no lançamento, em 18 de junho, que a gente visualiza para a EJA que nós queremos, na luta que nós queremos e fortalecimento dessa luta, né? Então, os pontos são esses, os pontos lá, e hoje a gente vem para estabelecer com vocês, discutir com vocês um plano de lutas, né? E aí, nesse plano de lutas, a gente quer ouvir um pouquinho mais de cada um de vocês, né? Dos educadores, dos educandos, de como agir, né? De formar uma estratégia de como agir nos próximos eventos, que a gente tem reuniões marcadas também para os próximos meses. Então, é importante que a gente faça isso e ouça também de vocês plano de ações. O que vocês acham, como nós encaminharemos as nossas lutas aqui. Então, o microfone, nós vamos abrir o microfone para quem puder e quiser falar das suas contribuições. A Luciana está lembrando bem que nós já estamos com duas ações também para discutir com vocês, que são a primeira ação é um abaixo-assinado, né, que já está rodando, abaixo-assinado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, ele está no site, né? Ele até depois, se você puder colocar também, tem um abaixo-assinado que vai nos dar uma ferramenta para que a gente leve essa demanda também para frente, acionando o Ministério Público, levando esse abaixo-assinado para o prefeito Bruno Covas, cobrando providências aqui, olhando para a EJA com o respeito que a EJA merece, com a atenção que a educação merece. Então, o abaixo-assinado é um dos planos de luta. E um outro plano, outra ação que a gente propõe também, vamos propor mais, vocês também vão poder propor, de reuniões regionalizadas. A gente pretende fazer essas reuniões em todas as DREs, são 13 DREs, né? A gente pretende ir nas localidades, nos territórios, que é muito importante também, porque chegar até aqui a Câmara Municipal não é fácil, né? A gente tem, vendo vocês aqui de várias regiões, da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Extremo Sul, né? Aqui, Zona Oeste também, é bem difícil, é bem complicado, e a gente vai fazer essas reuniões regionalizadas e pegar ter mais dados, ampliar essa discussão para todo o território aqui do município de São Paulo e de fortalecer os nossos projetos e as nossas lutas. Então, eu gostaria de abrir, né, a fala aqui, o microfone para vocês, para quem quiser falar, puder falar aqui nos nossos planos de lutas e de ideias para a gente. Eu gostaria de pedir quem tiver a contribuição, quem estiver em cima tem que falar de cima, que a gente está sem microfone em cima. E quem estiver na parte de baixo, se aproximar do microfone, de um dos dois. E. Tá dando choque? Bom, vamos lá.
Boa noite a todos. Eu sou a professora Ana Paula, sou professora de História da MF Monteiro Lobato, que tem EJA também. Então, é a primeira vez que eu participo aqui do Conselho, né? Eu acho que já teve uma ou duas, já tiveram 2 reuniões, é a primeira vez que eu participo. Mas eu acho que a gente precisa encaminhar algumas propostas aqui de forma mais práticas. Eu concordo com o abaixo-assinado, que a gente precisa fazer uma pressão, de fato, contra o que o Bruno Covas tem intenção de fazer, que é a EJA EAD, enfim, né, que a gente sabe que não é bom para os estudantes, não é bom para as escolas, que a ideia é fechamento, concordo com isso, mas a gente precisa tirar aqui um calendário de mobilização, né? Da região que eu venho, que é Pirituba, a gente teve um fechamento muito grande das salas de EJA, muito. A escola só tem apenas as etapas finais. E para o ano que vem, já está colocado o fechamento da EJA, não só de salas, né? Me parece que a Brasilândia também, que é uma região próxima ali de Pirituba, a gente está vivendo isso. Então, a gente precisa de uma mobilização que reverta esse processo de fechamento, que impeça que as outras salas fechem, né, das outras escolas, e que a gente reverta esse processo. De que forma a gente vai fazer isso? Não tem outro jeito se a gente não for para as ruas. Então, a gente vai precisar que esse fórum faça um chamado, aí é a minha proposta, tá? Ao sindicato, aos movimentos populares, né? Aos movimentos de bairro, para que a gente se una e faça, de fato, uma mobilização com gente na rua, em frente à Secretaria da Educação, né? Porque a gente tem uma legislação aí que rege a EJA, né, que rege tudo, enfim, e a gente precisa brigar contra isso que eles nos impõem, né, a quantidade de aluno por sala, tá. O abaixo-assinado é importante? Ele é importante, mas se ele não tiver gente, ele perde um pouco a sua importância, né, porque a gente sabe o que os governos fazem com os abaixo-assinados. Eles rasgam, eles não dão bola. Então é importante a gente estar com o abaixo-assinado, mas estar nas ruas, estudantes, professores, de todas as regiões, centralizados, a gente já está centralizado, em alguns momentos sim, para exigir que não se feche mais EJA na cidade de São Paulo, porque isso é uma política de governo. A gente sabe que tem demanda, a gente sabe que tem estudante precisando estudar, tanto no estado como na prefeitura. Então essa é a minha proposta, que a gente faça um chamado para os sindicatos, no caso aqui, se for só municipal, eu entendo que a gente precisa chamar o SIMPEM, aos movimentos de bairro, aos movimentos sociais, e que a gente organize um calendário de fato de luta, de mobilização, entendendo que as projeções de sala vão ocorrer em outubro, né? E em setembro a gente já tem lá o limite das listas para os alunos se inscreverem, fazerem cadastro, para entrar na EJA. A gente sabe que alguns diretores de escola querem, né, apoiam, ajudam o movimento, mas a gente tem que contar com aqueles que não ajudam. Então a gente precisa realmente consiga evitar o fechamento e reverter o fechamento que já ocorreu. Muito bem, Ana Paula, muito bem colocado, assim, esse chamado aos movimentos sociais, sindicatos, e fazer essa pressão é fundamental. Vitória. Bem, pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós somos atuantes, militantes, ativistas da EJA na região da Província do Ó, e com muita honra, privilégio, há mais de 23 anos na MFL do início. E a nossa trajetória em defesa da EJA, da escola pública, né, de qualidade também, o que nos traz aqui, além de estar parabenizando a mesa, né, é uma ação inédita, nós vamos ter que reconhecer, nós já passamos por todas as gestões municipais, né, e o Carlos e o Celso tomaram a dianteira, a revelia de algumas reclamações, problema de quem esteja reclamando. Nós queremos ações, e se nós estamos aqui para fazer essa travessia da rebeldia, da resistência e da manutenção da EJA, que seja aqui. E nós vamos qualificar esse espaço, né? E eu fico muito feliz, Celso, hoje temos mais participantes, mais resistentes, mais aqueles que acreditam que é este o nosso caminho traçado. Nós não podemos recuar, nós não podemos deixar que os neoliberais ocupem o nosso espaço. Eles estão chegando e estão por decreto, é decreto para criar Grêmio, nunca vi isso. Como é que se decreta para criar Grêmio? É uma ofensa à juventude. Como é que se decreta isso, né, vereador e deputado? Então alguém manda fazer um Grêmio. Isso é uma ofensa a nós educadores presentes aqui. Como é que se faz algo
porque alguém decretou. Nós vamos questionar na sala de aula, com a EJA, o que significa decreto. Qual é o caráter político de um decreto? Se não se velar isso para os trabalhadores, eles continuarão reféns de analfabetismo, da degola trabalhista que já foram devorados. Né? Eu estou dando um exemplo do Grêmio, porque me deixou muito irritada esse tal do decreto. Nunca vi isso. Quando os estudantes se reúnem e querem, e legitimam o querer deles coletivo, é vontade política deles. Porque senão nós teremos aí um canto da sereia de R$5.000 para cada escola que tiver o seu Grêmio. Isso é uma ofensa política. Nós não podemos admitir isso. Nunca. Nunca. Né? E a questão do Grêmio também atinge a esfera da EJA, porque na construção do Grêmio, na nossa escola, nós incluímos a EJA sim, porque lá no final do debate, se eles decidirem que não querem o Grêmio, nós, educadores, vamos acatar. Não poderemos, porque o Covas mandou, ele mandou na casa dele, na nossa escola mandamos nós. Né? Então, isso tem a ver com o que está acontecendo com a EJA. E a EJA ela está sendo esquartejada, sucateada, pior, invisibilizada. E nós não podemos também admitir isso. Né? Quando o vereador nos coloca, o cara também falou sobre isso, todos os conselhos federais estão sendo disseminados por esse maldito governo bolsonarista. Por qual maldito tem todos os motivos, né? Porque causam também ojeriza o eleitor que tem votado neste governo federal. Não dá para entender. E não dá para entender mais ainda, ou menos ainda, quem esteja também atuando na EJA. Que educação de jovens adultos está sendo engendrada aí nas escolas públicas municipais estaduais. Né? Então tem a ver com o que nós temos como preocupação, prioridade zero, a manutenção da EJA. Como é que ela se faz? Eu vou partir do chão da escola. Eu tenho que estar dentro do conselho de escola. Lá é um dos pilares de reflexão, de formação cidadã, de conscientização política. Se eu ficar e deixar que a direção crie um conselho de escola biônico, eu sou conivente com essa palhaçada, com essa farsa. Então, o primeiro movimento que nós vamos fazer, que nós todos estamos aqui, é participação do conselho de escola. Eu tenho que monitorar também a questão da PM, porque lá que está também a caixa de Pandora financeira. Cadê a verba para EJA? PTRF, PDBR, e aí? Nós vamos questionar. Então, agora, no campo político, né, nós vamos ampliar este espaço. E aí vem o abaixo-assinado, né, eu queria conversar, dialogar com a minha. O abaixo-assinado é também uma alavanca para dar visibilidade ao movimento. Mas não é só isso. Nós temos que ir além disso. Né? Então, o movimento começa na sala de aula, nós temos que questionar com os educantes que estão aqui. E a questão curricular também, não é só a manutenção da EJA. Nós temos vários vertentes que nos incomodam. Que currículo maldito é esse que quer nos impor também? Não nos ouviram. Por que nós aqui não podemos, na simplicidade da palavra trabalhadores, nenhum governo se debruçou para verificar a intensidade do campo semântico de trabalhadores. Só aí já dá 10 livros, gente. Que dores são essas? Dos trabalhadores. Mas, não, amplitude acadêmica, não é isso? Gente, é a mágica para isso. Isso dá tese para mestrado, para doutorado. Só que o notório saber maldito suplanta. Vamos jogar outro currículo da cidade. Que cidade? De qual cidade? De qual trabalhador? Né? E então, alavancar o quê? Nós podemos fazer isso muito bem, gente. 2 meses, nós trabalhamos o semestre passado, ano passado. Quais são suas dores? Todos os âmbitos foram percorridos das dores desses trabalhadores. E aí vem a cobrança, você está cobrindo o programa, dando o seu programa. É o currículo oficial. Eu tenho o chão da escola ali. Por que o governo não quer que nós façamos uma revolução, uma rebeldia? Porque não interessa a ele.
porque nós vamos para cima deles. E aí a Galope, no silêncio também de algumas escolas, adentrando as escolas, vem aí travestida, né, de neoliberal, boazinha, a maldita escola sem partido, e começa a perseguir os educadores e os educandos que tenham no mínimo senso crítico, e também não podemos permitir. E nós temos que denunciar este fórum, temos feito as denúncias, né, e são vários casos. E nós temos aqui criar uma solidariedade que já vem lá atrás. Houve um movimento da solidariedade internacional, já prevíamos a globalização da miséria, né, econômica, que nós temos que ir por outra vertente. É a globalização da solidariedade, é a globalização de todos nós aqui pela dignidade. Nós estamos perdendo aos poucos. E eu não posso permitir isso. Quando o educando ele é maltratado como gestor. Porque quem manda uma escola sou eu. E vai comer o que eu quiser. Isso é ofensa. Isso é crime. Ô, Vitória, só vou pedir para você encerrar, porque a gente vai abrir para todo mundo, tá por bom, favor. Desculpe, é que as dores são tantas. Mas assim, resumidamente, nós temos, eu queria estar propondo um encaminhamento também, aí para o Celso, que nós aqui construamos um documento, deixe como conselho, fazendo um contraponto entre a EJA, Educação de Jovens Adultos, o que está como ameaça, o que é um polo, estão aí semeando em todas as leis a criação de polos. E, paralelamente a isso, há um outro inimigo nos ameaçando, a escola de tempo integral. O que é isso? Para justificar que temos que eliminar o perigo. Né? Então, este perigo também tem que ser desvelado por este conselho. Por que a escola de tempo integral não nos interessa também, como rede municipal? Tá? E, por último, se possível, o encarte ilustrativo, nós não temos pernas para isso, não temos condições, o sindicato não nos apoia também, nós somos a seriedade sindical, né? É o que o monarca deve decidir, está decidido, né? E a base que fica aí a ver na vista. É um encarte também ilustrativo, para nós irmos para a sala de aula, discutindo e debatendo por que nós temos também mapear escola tempo integral e polo, que tem a ver com a EJA, Educação de Jovens Adultos. É isso, obrigado. Obrigado, Vitória. Vitória, só colocando que a gente está brigando também aqui, dentro do orçamento, para ter um recurso específico para a EJA. Recurso dentro do orçamento específico para a EJA também, colocando objetivamente dentro do orçamento municipal. Então, e nós estamos fazendo esse trabalho para colocar aqui dentro do orçamento, que é para garantir que a EJA seja visibilizada, né, como a gente está querendo aqui. Porque recentemente nós estivemos numa escola, Vitória, aqui na Moca, uma EMF que fechou porque estava sem energia elétrica e tinha lá a EJA funcionando. Eles, como estava sem energia elétrica à noite, eles colocaram dentro de uma EMEI com as salas, com as cadeiras, as mesinhas, e colocando os alunos, olha o desrespeito que eles têm aqui com os alunos da EJA, colocando alunos lá, ficando lá vários dias. Não tem condições nenhuma de um adulto sentar por vários dias numa cadeirinha e numa mesa destinada a criança. Então, é dessa forma que eles tratam na EJA. Boa noite a todos. Eu sou aluno do EJA, eu sou do 6º período. A minha pergunta é diretamente para o senhor deputado e o vereador. Se a defesa dele, assim, em prol da educação e de nossos professores, e de nós somos alunos, tem só a sua pessoa como deputado e o senhor vereador na defesa da gente, para não fechar o EJA, ou tem mais? Se vai chegar até Brasília ou vai ficar só aqui essa palavra? Então, o que acontece? Brasil sem EJA não é Brasil. Tem que existir, porque a gente está aprendendo agora, a gente está começando agora. Aí eu queria uma resposta do senhor deputado. Obrigado. Uma pergunta, qual o seu nome mesmo? Qual o nome dele? Mário, você fez uma pergunta muito importante. Onde estão os outros parlamentares, não é isso? Onde estão os outros deputados, vereadores,
Na verdade, existem, é lógico, outros aliados dessa luta. Não somos só nós, aqui só 2 parlamentares, um vereador e um deputado estadual. Por isso que nós vamos levar também esse debate, essas reivindicações para as comissões pertinentes ao tema, como, por exemplo, a Comissão de Educação. Aqui dentro da Câmara Municipal tem uma Comissão de Educação. Ela é composta por vários outros vereadores, como tem uma outra na Assembleia Legislativa também. Nós vamos levar o caso, as reivindicações aqui do Conselho, e o Conselho ele tem força. É um Conselho que está sendo instituído dentro de uma casa legislativa, dentro do Parlamento Municipal. Isso não é qualquer coisa. Então, e também, além das comissões de educação da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, nós vamos levar as demandas e as reivindicações para o Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual tem um setor de educação, que é o GEDUC, que cuida disso. Então, nós vamos levar todas as reivindicações, todas as demandas, pedindo a intervenção do Ministério Público Estadual. Aqui, ainda no âmbito do município, o vereador Celso vai acionar o Tribunal de Contas também para fazer fiscalização contra o fechamento de salas, entendeu? Tem a Defensoria Pública que nós podemos acionar também. Então, aqui é uma plataforma de lançamento, que é o embrião de um grande movimento que vai provocar Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Comissão de Educação. Por isso que eu disse que é muito importante esse conselho. O conselho ele tem uma força, ele organiza as demandas, organiza vocês, alunos e professores, para poder fazer o enfrentamento. E eu quero já emendar aqui numa questão, pessoal, que me preocupa muito mesmo, que eu primeiro faço uma pergunta: quem aqui deseja, terminando o 9º ano, prosseguir os estudos no ensino médio? Quem pretende fazer o ensino médio? Maravilha! Então, e é muito importante que vocês prossigam, que vocês terminem depois do ensino médio e entrem na universidade, que vocês entrem no ensino superior. Fundamental que vocês deem prosseguimento. Digo isso porque no Estado também tem fechamento de salas na área do ensino médio. E nós vamos levar também essa demanda de vocês já, para pressionar o governo estadual a abrir salas nas regiões de vocês. Porque se você estuda numa escola da prefeitura, normalmente você pretende estudar numa do estado próxima, ou do seu trabalho, ou da sua casa, da sua residência. Mas aí a gente vai, Celso, eu proponho o seguinte: depois a gente faça um debate sobre o ensino médio na rede estadual para vocês, que vocês tenham. Não, mas o município tem poucas escolas, nós temos que fazer uma conversa com a Secretaria Estadual de Educação, para que vocês possam ingressar no ensino médio perto das escolas de vocês. Mas é outro debate que a gente vai fazer. A nossa luta agora é contra o fechamento de salas, que é muito grave isso. Já fecharam muitas salas. É muito importante também que na fala de vocês aqui, sobretudo das professoras, das diretoras, que vocês falem onde está fechando. É importante esse mapeamento, onde fechou, onde está fechando, onde tem ameaça de fechamento de sala, para que a gente possa interferir, sobretudo junto à Secretaria da Educação e o Ministério Público Estadual. Muito bom. Só completando, Mário, muito boa a sua observação, e a gente aqui na Câmara Municipal, eu estou propondo aqui na Câmara Municipal uma frente parlamentar em defesa da EJA. O que é uma frente parlamentar? Ela envolve vários vereadores, que assinam, que fortalece essa luta em defesa da EJA. Então, a gente está propondo, é uma das ações também, para nos dar mais força nos projetos que serão apresentados aqui para eles. Então, é um outro instrumento de luta na Câmara Municipal. Antes de passar, Celso, desculpa. Antes de passar a palavra, só queria informar que, infelizmente, o CIEJA Campo Limpo vai precisar ir embora. Então, se tiver aluno aqui embaixo, e tem aqui em cima também, que precisa se organizar para sair. Queria agradecer o CIEJA Campo Limpo, que é o nosso parceiro, e até o próximo encontro e a próxima luta. Muito obrigada pela presença de vocês.
Vamos abrir a palavra para as próximas pessoas. Vão falando e agradecendo a escola que está saindo, sabe? Ciência Campo Limpo, que a gente sabe da distância. Também anunciar aqui, também que eu acabei esquecendo, perdão, MF Armando Cridei Riguete, que está presente aqui com a gente também. MF Rosângela Rodrigues. Também presente aqui, MF Campos Salles com a gente. MF também Mário Lago. Esse número está aumentando bastante, olha que bom, hein? Boa noite. Eu sou a professora Aldeci, sou da língua portuguesa. Nós somos a ENEF Cacilda Becker, que fica lá no Jabaquara. Vocês estão me ouvindo aí em cima? Tá. Então, nós somos da ENEF Cacilda Becker. Eu, os alunos aqui, tem mais alguns lá em cima, e a professora Hernani. Então, nós estivemos aqui no primeiro encontro, né, gostamos bastante, os alunos gostaram, levamos tão a sério que ontem nos reunimos e fizemos um levantamento de pauta para trazer aqui hoje. Bom, com relação à preservação das salas e das escolas que tem EJA hoje, isso é indiscutível. Na nossa escola isso é ponto pacífico. E acredito que na rede também. Isso a gente discutiu, não tem nem mais o que falar. Mas o que a gente discute, além da manutenção das salas e das escolas que ainda tem EJA, a gente quer, inclusive, principalmente, que reabra as escolas, as salas que foram fechadas. Porque, na verdade, existem demandas. As demandas existem. A nossa escola, Cacilda Becker, nós temos demanda o tempo todo, principalmente do Fundo 2. O Fundo 1 também tem. Então, assim, a gente não tem onde mais colocar aluno. A gente não tem mais sala para abrir. A capacidade da escola chegou no seu limite. E a gente tem recebido alunos, demandas de outras escolas que fecharam, como, por exemplo, a Armando de Arruda Pereira, que é a nossa vizinha lá. Então, isso é uma coisa que a gente nem discute ser ponto pacífico. Uma coisa que a gente conversou ontem é o seguinte: além da gente reivindicar escola que tem a EJA, a gente também quer condições favoráveis para que os alunos frequentem as escolas. Nós temos problemas diversos, que eu acho que não são diferentes das escolas da nossa região, da rede de um modo geral. Por exemplo, alunos que não conseguem ir para a escola porque não conseguem pagar a condução. Nós temos muito esse problema. A gente ficou sabendo que alguns alunos conseguiram o passe livre, né? Mas é uma burocracia tremenda para se conseguir esse benefício. E tem outro problema também, que além da burocracia, a SP Trans não fornece as informações necessárias, sabe? É como se sonegasse informação. Coloca os alunos de um lado para o outro, de repente eles têm que ficar em casa. Uns falam até para eles ficarem em casa, que quando tiver liberado, que eles serão avisados. E eles não são avisados. E geralmente demora muito tempo, pelo menos 20 dias, quando está tudo direitinho, quando o aluno consegue o benefício. Isso é uma coisa que a gente levantou ontem. Uma outra coisa é com relação a esse benefício, que os créditos são colocados no vale transporte da empresa. E parece que a pessoa só consegue ter acesso a esse benefício depois que acaba o vale transporte, que é aquilo que ele paga, né? Que é aquilo que ele tem para ir para o trabalho, sabe? Então, esse também é um problema que foi relatado ontem. Também as escolas que foram fechadas tinha problema também de segurança, ou seja, falta de segurança na escola e na região. É uma coisa também que a gente reivindica. Então, por exemplo, que essas escolas sejam reabertas, essas vagas sejam reabertas e com condições, né, favoráveis de acesso para esses alunos.
horários também, né? Porque tem alunos que trabalham, por exemplo, durante a noite, não tem acesso de dia. Na nossa região a gente não tem esse tipo de serviço, sabe? E a demanda realmente é grande. Tá, o aluno que consegue uma vaga, ele tem que ficar na fila para esperar uma vaga, né? Os alunos vão falar isso depois, algumas coisas que os afetam diretamente. Tem que ficar na fila. Aqueles que querem muito, sabe, até se arriscam, andam quilômetros, vão andando para a escola e voltam também, correndo todo tipo de perigo, né? Então, já falei do bilhete 1, a emissão do bilhete, R$31. Muitos deles estão desempregados, eles não têm acesso a esses valores, sabe? Como é que pode? Se a pessoa está desempregada, ela não vai ter condições de fazer isso. E uma outra coisa uma coisa também que a gente falou, da última vez que nós estivemos aqui, foi falado com relação à merenda, né? Aquela possibilidade dos alunos poderem fazer uma marmita e levar para casa. Nós temos muito esse problema lá. Nós temos muitos alunos desempregados, alunos que esse tipo de benefício ajudaria bastante. Tá? A gente sabe que não pode, porque tem uma questão legal aí que a escola não pode fazer isso. É um limitador. E, por último, eu queria falar uma outra coisa, Celso. É o seguinte, a questão do desemprego não é novidade para ninguém, né? O Brasil está passando por esse problemaço, né? Já faz tempo e agora parece que assim ainda mais. Então, tem o CAT, né? O CAT que as pessoas vão lá, fazem cadastro, tem as vagas que são disponibilizadas, né? E também tem a questão da formação, da reciclagem dessa mão de obra. Então, uma coisa que a gente pede é isso. Como a gente tem esse problema sério, que esses acessos a esse tipo de serviço, esse tipo de ajuda, fosse facilitado. Da minha parte é isso. Agora eu tenho os alunos aqui para falar. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Sou aluna do Cacilda Becker, sou peruana e já tenho faz tempo morando aqui no Brasil, trabalho no Espaço Cultural do Método de Rossi e é um problema bem grande, né, que a gente se vê aqui no Brasil e eu acho assim que todo mundo tem que se unir para fazer a força e é isso aí, gente. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouquinho mais de carinho, de amor para a gente ganhar essa guerra com esse presidente que está aqui no Brasil fazendo coisas erradas. E eu já viajei para Amazonas, já viajei para todos os lugares. O que eu vi assim nas fronteiras é destruimento de matas, destruimento das aldeias dos índios. Preconceito sobre as raças e é bem complicado, né? Essas coisas que acontecem assim no mundo, mas a gente se unindo todo mundo, a gente vai ter um país melhor, né? Para acreditar aquilo que nós queremos, aquilo que nós podemos conquistar. É isso aí, gente. Muito obrigada. Meu nome é Roma. E só eu queria falar que eu estou muito orgulhosa de estar aqui na Câmara Municipal, é a segunda vez que estou aqui, e é muito legal conversar sobre essas coisas que acontecem no mundo, né? E é isso aí, gente. Obrigada. Boa noite, meu nome é Dilma, e eu gostaria de falar que eu não queria que as escolas fechassem, porque muita gente precisa estudar. E no serviço a gente trabalha e exige que a gente tenha um estudo, pelo menos o primeiro colegial, uma coisa para fazer. E outra coisa, gente, eu acho muito importante a pessoa estudar e viver com as pessoas, né, ter consciência das coisas, de tudo, e ficar ao redor da gente. E só isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Claudineires, eu sou do Jabaquara, eu represento aqui a escola Cacilda Beck e a escola Ari Barreiras, que está aqui nesse momento, eu nem sabia que viria. Sou mãe de uma aluna de lá do Ari Barreiras também. E, gente, em 95,
eu vim para São Paulo e tentei escola na época que era o Ari Barreiras, que lá ainda tinha EJA. Porém, não consegui os estudos, não consegui dar continuidade porque foram perdidos meus documentos escolares lá no Nordeste. E depois disso, tentei de novo em 2008, lá ainda consta lá no cadastro, no Bernardo O'Rings, que eu tentei de novo me matricular, a qual não foi concedida a vaga. Tá lá. Eu venho lutando para voltar a estudar, não é nem de hoje nem de ontem, em várias escolas. Eu fui esse ano em 7 escolas. Simplesmente por um fato de não ter um histórico escolar, não é concedida a vaga. Cadê o direito que o deputado aqui nesse instante ressaltou? Que todo mundo é direito a ter o ensino, a estudar. Cadê esse direito? Eu sou uma delas que eu chorei por um fato de morrer em 7 escolas. Eu fui até no Belém para poder tentar conseguir voltar a estudar, mesmo que fosse à distância. O meu nome está na demanda de vagas do Cacilda Beck desde janeiro. Eu tenho ido no Cacilda Beck toda semana. Na semana que eu não ia uma vez, eu ia uma vez e ligava na quinta-feira seguinte para saber se havia vaga ainda. E nada de conseguir vaga. A demanda de vaga da EJA é muito alta. Eu fui também na Secretaria de Educação para ver se conseguia vaga. Foi conseguir uma vaga lá em Diadema. Eu moro no Jabaquara, na Vila Santa Catarina. Eu não tenho como ir para lá, para Diadema, sendo que eu trabalho aqui na Conceição. Fica complicado, né, gente? Eu sou pai e mãe. Então, assim, fica muito complicado para a gente trabalhar e estudar. Relembrando, ressaltando as demandas de vaga. Então, assim, para mim, que sou pai, sou mãe, necessito trabalhar, necessito terminar os meus estudos, porque eu tenho um objetivo a cumprir na minha vida. Eu sou cuidadora, a qual eu amo a área de enfermagem, e eu quero terminar porque eu vou realmente seguir carreira nessa área que eu amo tanto. Então, assim, é muito duro para uma mãe, que é mãe e pai, que necessita de trabalhar e não abre vaga escolar, que eu necessito dos estudos. Cadê as escolas que abrem vaga? Não tem vaga. É muito duro isso, é muito difícil. Toda semana está lá e não tem. E liga na Secretaria da Educação e que não consegue vaga. Então, assim, gente, vamos lutar para que essa demanda seja aprovada, para que não feche as EJA, para que dê probabilidade mais das pessoas ter um bom ensino. São ótimos professores. Eles estudaram tanto para poder chegar aqui, para poder ensinar para a gente. E no final da história não tem escola. A escola fechando. Isso é um absurdo. É um absurdo, é o fim. Então, gente, eu agradeço a todos que me ouviram. E agradeço a Deus também por estar aqui, por uma noite junto a vocês. E que essa demanda seja aprovada, para que a gente tenhamos mais EJA. Boa noite, senhores deputados. Meu nome é Luiz Henrique, sou da escola MF Cacilda Beck, de região de Jabaquara. E uma pauta que foi causada foi sobre as escolas, os estudos. Muitas empresas hoje em dia exigem estudos a partir do 3º ano em diante. Conheço pessoas, minha família, meu pai, terminou a escola pelo EJA, a empresa pediu, a pedido. O EJA não poderia fechar por causa dessa pauta. As empresas hoje exigem estudos. Na escola MF existem pessoas leigas em estudo, pessoas leigas em palavras, que saem de lá falando palavras ainda que não conhece, que não compreendia. Fiquei mais de 5 anos atrás da escola EJA, que não consegui, não pude estudar, tive que parar jovem para poder trabalhar, para poder me sustentar minha família. Queria também, antes de ter para agradecer esqueci o nome da senhora, que veio aqui falar aqui sobre a igualdade, que falou sobre ali em cima porque temos que ser todos iguais. Queria acrescentar essa pauta, porque a igualdade é o que está sendo prevalecido aqui, a igualdade de estudo, a igualdade de direito, a igualdade de permanecer, continuando, porque temos professores, diretores
que correm pela gente, que estão aqui batalhando, que deixaram um dia de serviço, um dia de estar ensinando como vocês deixaram, para vir aqui lutar por essa causa. E aí já permanecer, que deve continuar firme e forte, não parar. Porque a pauta aqui corrente é: EJA sempre fortes, unidos combatemos, abaixo assinado venceremos. E assim eu agradeço pela oportunidade. Paulo. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Paulo, da MF, deputado João Sussurata. Eu vim falar algumas questões que estão acontecendo na nossa escola, né, na EJA. Nós temos um histórico de luta, porque a nossa escola já há algum tempo queriam fechar e acabar com a EJA, e graças ao mandato do deputado Carlos Gianazzi, isso não aconteceu. E a gente conseguiu permanecer com a EJA, e todos os anos a gente precisa sempre estar brigando para permanência e ampliação das salas, né? Então vou relatar o que aconteceu esse ano. No início do ano nós tivemos que ir com o mandato do deputado Carlos Gianazzi, porque tinha demanda e eles não abriam a sala. Então, quando nós fomos, professores e alunos, eu sou nossa escola pertence à Coordenadoria de Santo Amaro, eu acho que é a coordenadoria que mais fecha a EJA na cidade de São Paulo. Não sei, né, o porquê, quer dizer, eu sei o porquê, né? Mas, e a gente foi esse ano e conseguimos abrir as salas, né? No meio do ano agora, vivemos um outro problema. Nós tínhamos demanda para abrir mais salas e a demanda foi desviada para outras escolas. E tem um problema sério nisso, porque o aluno que escolhe a nossa escola é por algum motivo sério, ou porque é mais perto, o ônibus passa ali. Se ele é colocado em outra escola, ele acaba não indo e perdemos o aluno. O aluno fica sem estudar. Tá certo? Então, é isso que a gente está vivenciando lá, né? Também precisa ficar atento a essa questão de, né, passar a demanda para outra escola. A nossa escola fica no bairro de Pedreira e nós estamos com... a região vive uma situação bastante complicada, porque foi criado um núcleo habitacional chamado Parque dos Búfalos, e serão assentadas 5.000 famílias. Já foi assentado bastante, não chegou a esse total, mas muitas famílias já estão lá. Só que não tem estrutura educacional, não tem estrutura de saúde, nem transporte. As pessoas são colocadas lá e elas ficam aí, né, com essas carências. Então eu vou pedir ao mandato, tanto do Celso como do Carlos, para a gente dar uma ida até lá, porque tem demanda para a EJA também, mas também tem outras demandas, né, como saúde, transporte e também trabalho. Queria sugerir também que nós saíssemos aqui com uma comissão e marcar uma reunião com o atual secretário de Educação, né, porque essa gestão é uma gestão que atropela, né, não dialoga com ninguém, então atropela. Se eles querem fazer a distância, ou quer fazer modular, ou quer criar os polos, eles vão fazer e não vão falar nada para ninguém. Então, antes que isso aconteça, né, eu acho que é legal que a gente faça uma comissão, né, pode ser tirada hoje ou nas próximas reuniões, para ir até a Secretaria Municipal de Educação e conversar com o secretário, né, falar que estamos atentos, que não concordamos, né, que agora o secretário é outro, né, mas é a mesma política, o secretário muda, mas a política é a mesma. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Paulo. Paulo, só falar, o professor Paulo citou o Parque dos Búfalos, Paulo, e quando o Parque dos Búfalos, pessoal, era um parque, realmente um parque popular, um parque que era organizado pela própria população da região ali do Alvarenga, né? E ele foi, na verdade, para beneficiar as empreiteiras da especulação imobiliária. Houve a construção lá de vários prédios, um grande conjunto habitacional. Na época nós fomos contra, Paulo. Houve um movimento de resistência, até porque a área de manancial, na beira da represa Billings. E nós sugerimos uma outra área mais
mais interessante, mais próxima do centro da cidade para a construção da habitação popular, onde a população pudesse chegar, né, com mais rapidez ao seu local de trabalho, onde havia essa infraestrutura que você falou que não tem lá. Mas, infelizmente, os governos, para beneficiar as grandes empreiteiras, aí foi uma união da prefeitura, do governo estadual e do governo federal, e eles construíram aquele conjunto habitacional que, na verdade, segregou toda a população numa região que não tem escola, não tem creche, não tem equipamento nenhum público na região e não tem transporte público também suficiente. Então, um verdadeiro caos em que nós estamos vivendo. E você tem razão, agora tem que levar a escola para lá, porque a escola de vocês não vai dar conta de atender a demanda e as outras também não. E essa sugestão do Paulo colocar na pauta também, de falar com o secretário também, Paulo, muito importante, vamos fazer isso nessa frente, formando essa comissão e levar os problemas que a gente está vendo, os problemas estão sendo relatados aqui, e reais, né, do fechamento das salas de aula. Eu gostaria de abrir aqui a palavra para a coordenadora do DIEJA, né, a senhora Milena Marques. Deixa eu ver, por favor, ocupa a mesa com a gente. A Milena ela é coordenadora da DIEJA, ela é representante da Secretaria Municipal de Educação. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradeço a presença e é muito bacana ver esse movimento de luta, porque a gente sabe que a EJA, historicamente, ela se consolidou com luta, sempre. Os primeiros movimentos de educação de jovens e adultos partiram dos movimentos anarcossindicalistas. Então, é o papel da gente aqui. Eu queria dar devolutiva, porque no último encontro foram levantados 2 pontos nevrálgicos que eu levei para a secretaria. Que o primeiro era a questão da publicização da EJA, que o deputado já colocou, e a questão do número de alunos. O número de alunos, a gente entende a DIEJA, Divisão de Educação de Jovens e Adultos, que realmente é um número que não é possível trabalhar com a proposta que tem hoje, da questão do currículo, que ele traz, novamente vou falar, é um documento que traz abertura para fazer escolhas, mas com o número que está posto, ele é inviável. Ele não consegue se materializar. Então, nós estamos em discussão com os CIEJAs, nós fomos para as 13 DREs, levantamos as demandas, mas entendemos que falar nas DREs muitas vezes não legitima as EMEFs. Então, dia 6 de agosto vai ter uma reunião com as DIPEDs, para que elas possam multiplicar nas escolas e fazer esse levantamento, porque nós estamos discutindo as normativas que vão reger a organização das escolas para 2020. Então, está na pauta a diminuição de 20 a 25 alunos por sala. É uma pauta que nós vamos discutir com o jurídico, e é importante sim que haja esse movimento de vocês, tá? E quero colocar à disposição, quando for feito o levantamento das demandas, que entre em contato conosco da DIEJA, que a gente é um canal sim de comunicação, e a nossa luta é a luta do chão da escola também. Então, quer dizer, esse movimento é legítimo, ele tem que acontecer, temos que nos reunir sim, porque no MEC nós não temos representatividade na EJA. Eu tenho um grande problema com o Projeto Pro Jovem, que foi instituído aqui em São Paulo de 2005 e 2017, e não tem documentação. Eu não consigo certificar meu aluno, porque não tem ninguém no MEC. Então, com o fim da SECAD, com a secretaria, nós não estamos sendo representados a nível federal, que é um absurdo. Então, tem que ter esse movimento, sim, de luta, de conversa, de diálogo, de reflexão. Vamos pensar aqui não, ajusta aqui. E nós estamos à disposição, a DIEJA, nós estamos lá há 4 meses, nós assumimos a pasta. E a gente entende, sim, que tem ruído, que tem problema, que tem que ter ajuste, mas a gente quer estar junto para poder representar. Então, toda demanda, estamos à disposição. Se puder passar por e-mail da DIEJA, a gente conversa, marca a reunião lá. Estamos à disposição, porque a EJA, ela tem que ser revigorada sim. Nós estamos fazendo um movimento com o CIEJA, vamos ter um seminário do CIEJA, então todo o movimento de comunicação e discussão tem que ser legitimado. Precisamos de vocês? Sim. Então, nós nos colocamos à disposição e essa devolutiva das 2 demandas do nosso último encontro. E a questão da EAD,
eu falo pela DIEJA, não posso falar dos outros, né, vieses da questão política. Não surgiu esse assunto neste momento na divisão. Eu coordeno, eu não faço parte, eu sou gestora. O que tem sim, essa preocupação com o fechamento de sala, quando eu tenho um número de alunos que não é suficiente, eu mando para a escola. Isso é muito complicado. Isso tem que ser revisto sim. A escola tem que ser próxima da casa do educando, não pode ser longe. E é direito, não é como o deputado e o vereador falaram, não é um favor, é direito. Então nós estamos lutando nessa vertente e estamos juntos. Vamos ajustar, vamos conversar, vamos dialogar, porque é assim que se faz a democracia. E precisamos manter essas vozes nesses tempos tão perversos que estamos vivendo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, né? Tem um aluno que quer fazer uma pergunta lá de cima. Que bom. Pois não, eu já vou anotar. Que bom. Perfeito. Então, eu acho que nem a supervisão, porque a supervisão ela acaba projetando as orientações que são realizadas, mas a demanda, aqueles responsáveis por projetar, aí eu concordo com você. Perfeito. Sua reivindicação vai ser colocada. Não, perfeito. Muito obrigada. Perfeito. E a juvenização? Sim. Isso. Perfeito. A gente tem que trazer essa questão, nós temos um conceito de EJA conservador e vivemos tempos contemporâneos que trazem um perfil diferenciado. Nós temos a juvenização, os adultos e as especificidades diferenciadas. Eu tenho aquele que quer calcar um emprego melhor, eu tenho aquele que quer se alfabetizar e eu tenho aquele que está cumprindo medida socioeducativa. E aí eu vou para além, que eu acho que não é da jurisdição da prefeitura, estou falando como educadora, como é que é a educação de jovens e adultos em regime fechados. Nunca discutimos isso, e é importante. E eles têm direitos também. Perfeito. Eu sugiro a introdução do currículo, eu fiz um estudo junto com o CATEL e a Unesco. Podemos até marcar dia até a escola, eu estou fazendo peregrinação para a gente poder dar luz a essa EJA, estou à disposição. Que bom. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Alguém quer mais fazer alguma pergunta para a gente ir finalizando?
Eu tenho todos os dados. Tenho sim, vamos buscar, tenho. E é importante que vocês passem mesmo para o conselho essas escolas, né? Que a gente saiba quais são essas escolas. E agora, uma das funções do conselho é justamente mapear as escolas que estão sendo fechadas, as salas fechadas, para pressionar a Secretaria da Educação a não fechar e reabrir as salas fechadas. Por isso que foi colocado que é importante que vocês tragam essas escolas. Onde vão? Fiquei sabendo que a escola tal está fechando salas e determinada escola vai fazer fechamento. Então tem que trazer para o Conselho Nacional, Ministério Público e a Secretaria da Educação. E agora para uma pessoa para falar, mais uma pessoa para falar da IMEF Campos Salles. Boa noite, meu nome é Josefa, eu sou aluna da EJA e estudo no Campos Salles. Estou com vários companheiros de classe e estou com os meus professores. Eu queria deixar aqui que é muito importante, a gente fala de que é muito importante a gente manter a EJA e lutar por ela. Porque quando eu entrei no Campos Salles, eu não conhecia nada, eu não sabia ler nada. E hoje, graças a Deus, eu leio bem, eu escrevo, eu faço conta de menos, de mais, dividir, já estou na porcentagem e eu leio qualquer coisa, graças a Deus. Tirei minha habilitação, graças ao Campos Salles. Eu dirijo, eu fiz o curso de manicure aqui na Avenida Rio Branco, na Teruia. Hoje eu tenho meu certificado de manicure, já faz 6 anos, né? Com muita luta, e agora eu me formei em cabeleireira. Eu fui muito humilhada, porque eu ia fazer faxina em empresa terceirizada para ganhar um salário, na época, de R$490, e eu não ficava no emprego porque eu não sabia preencher uma ficha. E eu, tudo que tenho hoje, o que eu conheci, o que eu posso passar para os outros, eu aprendi no EJA. É muito importante para nós. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, então, alguém mais? Então vamos caminhando para as considerações finais. Eu pedi para a nossa supervisora aqui da rede, grande supervisora da rede, a Luciene. Então a Vitória vai fazer uma fala e depois a nossa supervisora, a Luciene, ela vai fazer também os encaminhamentos finais para a gente encerrar. Pessoal, nós participamos do Fórum Estadual da EJA e é um convite para quem puder, né, já indicando para o nosso conselho, que houvesse 2 representantes do conselho aqui da EJA, né, educantes e educadores. Nós temos um encontro anual do ENEJA, que é Encontro Nacional da Educação de Jovens Adultos. Este ano quem vai sediar o ENEJA, que é o Encontro Nacional de EJA, será Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? E para o nosso evento, vamos dizer assim, é um movimento de resistência. Cada estado poderá mandar 10 ou 12 representantes. Né? Temos uma prévia de estudos também, de documentos que nós temos que mapear. Óbvio que o eixo central é exatamente o extermínio da EJA a nível nacional. Né? Isso nos cabe aí uma força-tarefa e de levar a preocupação a partir deste conselho, qual é a nossa também, e temos representantes neste ENEJA. Seria oportuno que houvesse duas indicações deste conselho também, além da comissão que o companheiro Paulo indicou, uma formação de uma comissão, mas saindo daqui de São Paulo e indo para Belo Horizonte. Lá nós teremos várias sintonias políticas, independentemente de ser político partidário, mas há uma unidade de luta nacional, que é a resistência, que é a manutenção, permanência, e rechaçar esse governo neoliberal que veio para dizimar os trabalhadores. Não é qualquer coisa, né, gente? É isso. Antes de encerrar, o ENEJA vai acontecer no dia 12, dia 18 até 22 de setembro. A inscrição começa agora, neste mês de agosto. Tudo bem? Eu deixo ali os dados com a coordenação do conselho, para vocês terem também dados, né, para poderem semear
reconhecimento da atividade, tá bom? Obrigado, Vitória. E agora eu passo para a nossa supervisora, Luciene, para fazer esses encaminhamentos finais. Bem rapidamente, queria mais uma vez agradecer a presença de todos. Eu fiz toda a anotação das sugestões para o plano de lutas. A gente vai disponibilizar isso no site. Dentro do site do Celso Gianazzi, tem um ícone lá só dedicado à EJA, à luta da EJA. Além desse instrumento, a gente vai tentar criar um grupo de WhatsApp. Eu acho que é fundamental o que a Ana Paula colocou, da gente levar a luta para as ruas e vamos organizar isso dentro dos territórios nas reuniões com as DREs. Então, a gente vai fazer essa síntese do encontro de hoje. O nosso próximo encontro aqui na Câmara está marcado para o dia 2 de setembro, mas eu acredito que antes disso a gente já vai ter outras ações regionalizadas em algumas regiões onde os problemas estão parecendo com maior foco. Como ali, Freguesia do Brasilândia, é uma DRE que a gente recebe muita reclamação, muita demanda de fechamento de turmas, de EJA. E também na DRE de Santo Amaro, é uma outra DRE que a gente também tem recebido muita reclamação de fechamento de EJA. Então, acho que a gente vai começar esses atos regionalizados e essa movimentação local por essas DREs, organizando essa resistência. Então, acho que é isso. Agradecer a todo mundo que ficou. O aluno Mário, ele falou assim, que a EJA ela era importante porque a gente se alfabetizava. Você quer falar, Ana? Sim, pode. Bem rapidamente. Queria ver, não sei se o Paulo ainda está aí, ele fez a proposta de uma comissão. Sim. Né, para a gente ir até a secretaria falar com o secretário. Inclusive tirar daqui e tal. A minha proposta, se ele concordar, né, é da gente fazer uma mobilização, e aí nessa mobilização a gente tira uma comissão que entre e fale com o secretário, aí quantas pessoas a gente vê o movimento que acaba decidindo. Não a gente tirar uma comissão aqui e apenas uma comissão, porque a gente sabe que nem atendidos seremos muitas vezes. Mas, se tiver gente na frente da Secretaria de Educação, aí sim a gente força uma entrada, muitas vezes isso tem que acontecer, e aí a gente tira uma comissão para conversar com o secretário. Sim. Essa é não sei, eu não vi mais, mas se ele concordar, a gente não faz essa proposta. Então, e para finalizar, que a educação, no sentido do que Paulo Freire defende, é isso, é aprender a dizer a sua palavra. E que hoje aqui juntos nós estamos fortalecendo, retomando esse lugar de voz e de vez dos educandos e dos educadores da EJA. Então é muito importante que a gente siga em luta. E é isso. Queria encerrar. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Agradecer aqui, MF Bernardo Riggs, que foi a última a chegar, mas também é a última a sair. Então aí, resistente. Obrigado a todos e a todos que compareceram, né? A casa ficou cheia, o ambiente bonito, discussão muito profícua, muito exitosa aqui para nós todos. Então,